Olá, minhas alunas, olá, meus alunos, professor Alberto. Hoje nós começamos o nosso curso de educação financeira. Nós vamos falar sobre autossuficiência, como você pode começar a aplicar o seu dinheiro e ter uma renda passiva. Todo mês um dinheirinho caindo lá na sua conta e você melhorando a sua situação financeira. Bom, para começarmos, eu vou explicar para vocês sobre os juros compostos. Eu vou mostrar aqui para vocês a fórmula. Não se assustem, pessoal, não tem motivo para se assustar. Tem alunos que veem X, vem uma letra e fala: como é que eu calculo letra? Como é que eu calculo isso? Calma, muita calma nessa hora, bem tranquilo. Eu vou explicar passo a passo o que é essa fórmula aqui, para que você então comece a fazer as suas aplicações, ok? Então, cada elemento dessa fórmula aqui nós chamamos de variáveis, né? É uma variável cada um desses elementos. Por que variável? Porque pode ser alterado, porque pode ter a alteração naquele elemento. Então eu vou começar a explicar pelo começo, que na realidade é o fim da fórmula. Como assim, professor? Esse M aqui representa montante. O que quer dizer? Montante no final da aplicação. Você aplicou por um mês. Quando deu o primeiro dia do mês seguinte, você foi lá ver quanto que tinha de dinheiro, então você viu quanto que tinha no seu montante, ou seja, o total do que você vai receber com os juros. Bem, então esse é o montante. E esse C aqui, professor, o que quer dizer esse C? Esse C quer dizer o capital inicial que você colocou. Então, o montante é igual ao capital inicial que você colocou, ok? Mas você vai multiplicar isso pela fórmula, ou seja, você vai multiplicar o capital inicial por 1, mais o I. O que é o I, professor? É a taxa. Por exemplo, aqui 10%. Ok? Então vamos dizer que você tem aqui uma taxa de 10%, ok? Essa é a taxa que você está recebendo, ou seja, 10% de taxa ao mês, ok? E você colocou de capital inicial, você colocou como capital inicial, você colocou então os R$1.000, ok? R$1.000 foi o capital inicial. A taxa de 10% ao mês, ok? E você então vai aplicar isso inicialmente por um mês. Quanto você vai receber? Se você aplicou 1.000 mais 10% ao mês durante então o período um mês, você vai ter R$1.100. Como é que eu faço esse cálculo? Explica essa fórmula, professor. Então, o montante aqui, pessoal, é o resultado final. Ou seja, é o seu capital inicial mais a taxa de juros que você vai receber durante um mês, ok? Então vamos lá, montante é igual a capital vezes 1, que equivale a 100% do capital, ok? Mais o I. O I então é a taxa vezes o T. O que é esse T? É o tempo. Você pode fazer esse cálculo aqui na calculadora. Deixa eu até descer aqui um pouquinho mais. Então nós vamos pegar aqui a nossa calculadora. Você vai fazer o cálculo colocando sempre a seguinte situação:
eu tenho um montante, certo? O que é esse montante? É o valor final da minha aplicação. Eu tenho um capital inicial. Qual é o valor desse capital inicial? Então você vai determinar aí qual que é o valor do seu capital inicial. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que calcular desse montante. Para chegar lá, eu vou colocar 1, que é o da fórmula, mais o I, que também é da fórmula, que indica, o que é que indica esse I, pessoal? A taxa. E vezes o tempo. Quanto tempo que eu vou deixar aplicado esse capital? Professor, parece um pouco complicado de entender tudo isso. Nós vamos fazer vários exercícios e eu quero que vocês façam esses cálculos. No próximo vídeo eu vou deixar uma tabela, né, no Excel, no nosso sistema, para que vocês possam fazer esses cálculos aqui de uma maneira bem mais fácil. Porém, vocês precisam entender a fórmula. Porque uma pessoa me perguntou, olha, eu preciso ganhar 30 mil reais por mês. Quanto que eu tenho que aplicar para ganhar esses 30 mil reais por mês? A resposta está aqui nessa fórmula, pessoal. Vocês precisam aprender a usar essa fórmula e desta forma vocês vão poder calcular o que vocês quiserem. Então, eu estou insistindo em explicar para vocês essa fórmula porque ela é fundamental. Então, se vocês não entenderam como funciona essa fórmula, por favor, abaixo aí do vídeo, vocês façam as perguntas. Professor, eu não entendi o que é o montante, eu não entendi o que é o capital. Eu não entendi esse número 1 aí, para que serve esse número 1? E o que é essa tal de taxa, professor? Por que a taxa, professor, é com a letra I e não com a letra T? E por que nós temos um T aí, que é o tempo? Como é que funciona isso? Então, explicando para vocês, é que a cada mês que vocês fazem um investimento, o capital vai mudar. O capital, o que é montante, vai virar capital. No final do mês, no primeiro dia do mês seguinte, para ficar mais fácil, certo? Você já não vai ter mais 1.000 reais aplicados. Você vai ter 1.100 reais aplicados. E aí você vai ter que usar essa fórmula novamente, porque aí o dinheiro vai começar a render. E é isso, esse é o exercício que eu quero que vocês façam. Que vocês comecem a calcular aqui. Montante é igual a capital vezes. Quando não tem nada aqui, pessoal, vou colocar até um pinguinho aqui, ó. Significa que eu estou aqui multiplicando pelo que está aqui dentro desta fórmula. Então, vezes 1 mais I elevado a T, que é o tempo, ok? Então, eu fiz aqui o primeiro mês. Eu quero que vocês calculem os próximos meses. Se ele aplicar esse capital por um mês, ele vai ter 1.100 reais. E se ele aplicar por 2, 3, 4, 12 meses, 1 ano, 5 anos, como que vai ficar essa fórmula? Lembrando que eu tenho que colocar em meses aqui, se eu estou colocando o capital dessa fórmula em meses, ok? Então nós temos aqui as variáveis. Como assim, professor, as variáveis? Pessoal, cada pedaço aqui dessa fórmula representa uma variável. Ou seja, o montante, ele é uma variável. Por quê? Porque ele muda o valor. O capital inicial, ele é uma variável, porque ele vai mudar o valor. Então, se eu tenho
mais dinheiro para investir, eu posso até não me preocupar tanto com a taxa de juros, porque a taxa vai recair sobre um valor muito alto que eu tenho, então eu vou ganhar muito. Agora, se eu tenho pouco dinheiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preocupar não somente com a taxa, mas também com o tempo. Quanto tempo eu vou levar para atingir a minha meta? Porque sempre nós temos que trabalhar com metas. Qual é a minha meta? Eu quero receber R$100 por mês? Eu quero receber R$1.000 por mês? Eu quero receber R$10.000 por mês? Então, pessoal, ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo. O que você precisa aprender é fazer esses cálculos. Como eu disse, no próximo vídeo vai estar bem mais simplificado, porque eu vou fazer isso no Excel. Eu vou fazer isso numa planilha eletrônica. Vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas é preciso que vocês aprendam a fazer esse cálculo para vocês começarem a investir. Se existe uma fórmula mágica, é esta aqui, pessoal. É a fórmula dos juros compostos, ok? Eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de entender. Se vocês não conseguiram entender, assistam o vídeo novamente quantas vezes forem necessárias, e o exercício para a próxima aula é vocês calcularem este valor durante um ano. Eu vou aplicar isso daqui durante 12 meses, certo? Quanto é que eu vou ter nesses meses? Eu vou aplicar ao mês, durante 12 meses. Quanto é que eu vou ter aqui fazendo essa aplicação? Ah, professor, é muito complicado. Pessoal, eu estou explicando, eu vou ensinando para vocês passo a passo, mas vocês precisam fazer os exercícios na casa de vocês, começarem a se preocupar com a educação financeira. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal, tire as suas dúvidas aí abaixo do vídeo. Até o próximo vídeo.